Então, pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez aí por participarem da nossa live. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da proposta do senador vitalício, né? Mas antes de falar especificamente sobre essa questão do senador vitalício, só para relembrar como é que funciona o nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional Brasileiro, ele é bicameral, né? Ele tem duas câmaras, ou seja, ele tem a Câmara dos Deputados, né? Ou a Câmara Federal, e o Senado. Também às vezes se fala que ele tem as duas casas, né? E às vezes algumas pessoas vão dizer assim que o Senado é a Câmara Alta e a Câmara Federal é a Câmara Baixa, né? E senadores, nós já fizemos uma live há um tempo, bem um tempo atrás, né, falando especificamente do Congresso Nacional. Agora sim, então o Congresso Nacional ele é bicameral, até é curioso que o Oscar Niemeyer, né, quando ele planejou Brasília e por extensão, né, planejou o Congresso Nacional, quem já foi a Brasília conhece isso, mas ou já viu, né, em vídeos ou em fotos. O Congresso Nacional ele tem parece duas conchas, né, sobre o Congresso. Uma concha voltada para cima e outra concha voltada para baixo. Aquela que está voltada para cima é o Senado, né? A que está voltada para baixo, melhor dizendo, desculpe, a que está voltada para cima é a Câmara Federal, aquela concha voltada para baixo é o Senado, né? E o Oscar Niemeyer fez isso propositalmente, né? Porque, em tese, os deputados federais eles são os representantes da população propriamente. Então, eles devem estar de ouvidos atentos, né, ao clamor da população, né, à opinião, aquilo que vem da voz do povo. Por isso, aquela concha voltada para cima. E o Senado, como o Senado trata mais de questões do Estado como uma unidade da federação, a concha está voltada para baixo. Então isso tem um significado. A Câmara dos Deputados no Brasil ela é composta por 513 deputados federais. Os deputados federais, como todos nós sabemos, são eleitos para mandatos de 4 anos e a reeleição ela é ilimitada, né? Um cara que é deputado federal, ele pode se candidatar a deputado federal eternamente. E os deputados federais, o número de deputado federal por estado varia de acordo com o tamanho da sua população, sendo que o menor número que pode ter é de 8 e o maior de 70. Então, assim, nenhum estado brasileiro e o Distrito Federal pode ter menos de 8 deputados federais na Câmara Federal e nenhum pode ter mais do que 70, né? Então, o único estado que tem 70, na verdade, é o estado de São Paulo. E os estados que menos têm, né, que tem 8 no caso, são Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, são os estados menos populosos e que tem 8. O Espírito Santo tem 10 deputados federais, né? A bancada capixaba ela é formada por 10 deputados federais, porque o Espírito Santo tem uma população também relativamente pequena, né? São 4 milhões e poucos mil habitantes. Então, de acordo com o tamanho da população, aumenta o número de deputados federais. Por isso, pessoal, que fica claro assim, né, que os deputados federais, em tese, eles são os representantes da população propriamente dito. Por isso, quanto maior a população, maior o número de deputados federais na Câmara Federal. Já o Senado ele é composto por 81 senadores, e são 3 por estado e o Distrito Federal, por isso são 81, né? Porque nós temos 26 estados e um Distrito Federal, 27 vezes 3, 81. Então, cada unidade da federação, né, tanto os estados quanto o Distrito Federal, possuem 3 senadores. Os senadores, eles são representantes dos estados. Então, assim, isso começa a diferenciar, né,
a representação do deputado federal para o senador. O senador, então, em tese, ele representa o Estado, né? A unidade. Por isso, independente do tamanho do Estado, são 3. Então, tanto São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores, quanto Roraima e Amapá, ou Rondônia e Amapá, por exemplo, ou Roraima e Amapá, que tem pouco mais de 1 milhão de habitantes, tem 3 também. O Espírito Santo tem 10 vezes menos população do que o estado de São Paulo e tem 3 deputados federais, 3 senadores, tal qual o estado de São Paulo. Até é muito comum, em épocas de campanha, às vezes os caras que são candidatos a senador, eles usam uma propaganda, uma fala, tipo assim, no Senado o Espírito Santo é do tamanho de São Paulo, porque são 3 senadores para São Paulo, são 3 senadores para o Espírito Santo. Então, os senadores, em tese, eles representariam o Estado, a unidade da federação, e não diretamente a população. Senadores são eleitos para mandatos de 8 anos, é o único cargo eletivo no Brasil que o mandato tem 8 anos, e é o único cargo eletivo do legislativo que eles têm suplente próprio. Então, assim, a pessoa que se candidata ao Senado, se você olhar, ela tem primeiro e segundo suplente. Normalmente ninguém presta atenção nisso, né? Mas deveria, né? Por exemplo, até bem pouco tempo, dos 81 senadores do nosso Senado, 13 estavam exercendo o mandato, mas eram suplentes, na verdade. E o suplente do senador é um sujeito que ninguém votou nele, né? Porque, assim, isso diferencia o suplente de um deputado federal, de um deputado estadual ou de um vereador, por exemplo, que tem aquelas pessoas que ficam na suplência. Mas a suplência, no caso do deputado federal, do deputado estadual e do vereador, é para um sujeito que foi votado, ele só não teve voto suficiente para se eleger. Então, se sai vaga, né, ali na legenda ou daquele partido, essa pessoa entra. Diferente do Senado, o suplente do senador, ninguém votou nele. É um suplente que foi escolhido pelo próprio senador, né? Essa questão da suplência, inclusive, é bem polêmica no Brasil. E o Senado também é a única casa legislativa que não se renova de uma vez. Como eu falei, são 8 anos de mandato, mas aí você deve se lembrar que toda eleição para deputado federal tem eleição para senador também. Só que você já deve lembrar também que em uma eleição você vota para 2 senadores, na outra você vota para 1 senador. Então, por exemplo, na eleição de 2018, nós elegemos 2 senadores. Esta eleição nós elegemos 1, porque o Senado se renova dessa forma. Primeiro se renova, 2/3, depois renova 1/3, certo? A reeleição para senador, ela é indefinida. O cara pode se candidatar e se recandidatar a senador até morrer, certo? E às vezes as pessoas dizem assim, mas existe diferença de atuação de um deputado federal para um senador? Como eu falei, em tese, o deputado federal ele representa a população, o senador representa o Estado, a unidade da federação, né? O Estado ou o Distrito Federal. E muitas funções de um senador e de um deputado federal são parecidas. Por exemplo, o senador ele pode propor uma PEC, ele pode propor um projeto de lei, ele pode propor mudança de lei, assim como um deputado federal. Um deputado e senador, então, muitas vezes fazem atividades parecidas. O Senado pode abrir uma CPI, assim como a Câmara também. Muitos projetos, uma grande parte dos projetos de lei e das PECs que são aprovadas na Câmara Federal, elas têm que passar pelo Senado. Então muita gente fala que assim, Senado e Câmara acabam fazendo um trabalho repetido, né? Mas tem algumas coisas que são interessantes da gente lembrar, assim, por exemplo, como na Câmara o número de deputados federais diferencia-se de tamanho
por tamanho do Estado, né, em termos de população, e no Senado não, o Senado poderia, então, equilibrar qualquer desequilíbrio que houvesse numa votação relacionada a essa questão de tamanho de Estado, por exemplo. E tem funções que são específicas do Senado, né? Por exemplo, só o Senado é que sabatina os ministros que são indicados para o STF, só o Senado sabatina os ministros indicados para o TCU, é o Senado que sabatina os embaixadores que vão ser enviados, é o Senado que deve ser consultado em caso de declaração de guerra, por exemplo. O Senado pode abrir processo contra ministros do STF ou contra também aqueles que lideram as Forças Armadas, por exemplo. Então tem algumas atividades que são específicas, agora muitas são atividades semelhantes entre o Senado e a Câmara, certo? Agora, sobre essa questão do senador vitalício, né? De volta e meia, essa não é a primeira vez que essa ideia surge no Congresso Nacional, tá, pessoal? Essa ideia já surgiu lá em 2001, depois em 2008, se eu não me engano. De volta e meia, alguém tenta ressuscitar esta ideia. E agora, quem é que está ressuscitando essa ideia? Quem é o autor desta ideia? É o senador Eduardo Braga, que é um senador pelo estado do Tocantins, é um senador do PL, e ele está tentando, né? Ele está tentando angariar apoio, né, de outros senadores para apresentar essa proposta. Né, porque ele sabe que se não tiver apoio de uma quantidade X de pessoas, ele não vai conseguir fazer isso andar. Então, assim, só para você ter uma ideia, essa proposta do senador vitalício é só para ex-presidentes, né? Então, em tese, segundo os jornais têm publicado, ele apresentaria uma proposta para abrir 6 vagas de senador vitalício. Isso para quê? Para contemplar todos os ex-presidentes desde a redemocratização. Então, quem em tese teria direito a essas vagas? O José Sarney, o Fernando Collor, o Michel Temer, a Dilma, o Bolsonaro e o Lula quando terminar o mandato dele, né? Agora, olha só, pessoal, assim, muitos de vocês devem conhecer a questão de que quando termina o mandato de um presidente, ele tem uma série de regalias que são vitalícias. Por exemplo, todos os ex-presidentes que nós temos no Brasil, desde o Sarney até o Lula, todos eles têm direito a ter pelo menos 4 seguranças, 2 motoristas, 2 assessores e 2 carros de luxo pagos pelo erário, pago pelo dinheiro público. Além disso, um salário vitalício que hoje está na casa dos 12, 13 mil aproximadamente. Então, assim, os ex-presidentes, eles já têm uma série de regalias que são vitalícias, quer dizer, isso que eu mencionei, né? Todos os ex-presidentes terão até morrer direito a ter 4 seguranças, 2 motoristas, 2 assessores, 2 carros de luxo e um salário que hoje está na casa aí dos 12 mil reais. Assim, mesmo quando eles se elegem a outro cargo, eles acabam tendo esse direito. Então, muito claramente, essa ideia do senador vitalício não é para garantir regalias, porque em grande parte regalias essas pessoas já têm, né? Então, assim, é claro que uma das principais questões aí seria o foro privilegiado, porque um ex-presidente não tem, assim como um ex-governador não tem, um ex-senador, um ex-deputado não carrega com ele o foro privilegiado. Mas, então, um ex-presidente, à medida em que ele fosse indicado como senador, ele ganharia novamente foro privilegiado, no sentido de poder só ser processado, né, pela alta corte da justiça, de ser investigado apenas, né, pela Procuradoria-Geral da República, enfim, ele ganharia uma série
de benefícios nesse sentido. Por isso que se imagina que, na verdade, essa proposta vem em cima dessa questão do foro privilegiado e não pelas regalias que, em grande parte, ele já tem. Segundo a proposta do Eduardo Braga, e que os jornais têm dito, é que esses senadores vitalícios, eles não teriam direito a votar, né, em projetos, em PECs, etc., nem votar nas eleições da mesa diretora, nem se candidatar também para cargos da mesa diretora, e em tese eles não teriam também direito a nomear assessores comissionados. Eles teriam um gabinete no Senado, mas com assessores já concursados do próprio Senado. Essa é uma estratégia, na verdade, para dizer que não aumentaria muito os gastos, né, com esses novos senadores vitalícios, uma vez que eles não teriam direito principalmente a assessores comissionados. Independente disso, essa história é muito clara, né? Que a busca aí é por foro privilegiado. E é óbvio que se isso surge agora, quando está terminando um mandato de um presidente, porque isso na metade do ano passado isso já foi ventilado, né? Então, na verdade, isso teria um vínculo muito mais forte, até pelo fato de ser um senador do PL que está apresentando esse projeto, que deve apresentar, que ele não apresentou ainda, que ele deve apresentar, que isso tem a ver com a proteção ao atual presidente, né? Ao atual presidente. Mas aí por que ele está colocando 6, né? Que todos teriam direito e tal, todos os ex-presidentes? Porque assim ficaria bem mais fácil de ser aprovado, uma vez que isso envolveria, né? Isso ia beneficiar tanto ex-presidentes da esquerda como da direita, de centro, etc. Então, imagine-se que desta forma aliviaria a ideia de que está se criando isso só por causa do atual presidente e, ao mesmo tempo, a esperança de que isso, então, beneficiando pessoas, né, ex-presidentes de todas as matizes ideológicas, seria fácil de ser aprovado. Muitos analistas jurídicos já estão se debruçando sobre isso, dizendo que essa PEC é inconstitucional. Só que assim, olha só, a PEC ela é uma proposta de emenda constitucional. Se a gente pensar recentemente, essa PEC kamikaze, que aumentou gastos do governo em véspera de eleição e tal, ela deveria ter sido considerada inconstitucional também, porque ela foi feita às vésperas da eleição e, no entanto, foi aprovada da mesma forma. Então, assim, do nosso Congresso Nacional, de parte do nosso Congresso Nacional, não vamos generalizar, de parte do nosso Congresso Nacional não dá para duvidar de absolutamente nada. É óbvio que eu acho que é uma PEC muito difícil de passar, muito difícil de ser aprovada, por vários motivos, principalmente porque isso vai causar um desgaste muito grande junto à opinião pública. É que esses projetos que causam grande desgaste para os políticos, eles tendem a ser aprovados no final de mandato ou no começo de outro. Por quê? Já passou a eleição desse ano, então assim, a esperança é que a próxima eleição só é daqui a 4 anos, aí todo mundo já esqueceu o que eu votei, o que eu não votei, o que eu apoiei, o que eu não apoiei. Então assim, você pode observar que projetos muito polêmicos normalmente são aprovados no final de uma legislatura ou começo de outra, porque está faltando 4 anos para a próxima eleição. E muitos juristas têm dito que, apesar de ser uma PEC, ela deve ser considerada inconstitucional porque a própria Constituição diz que todo poder emana do povo, né? Que o exerce diretamente ou através dos seus representantes eleitos pelo voto. Então, assim, como é que nós teríamos senadores vitalícios que não receberam votos, quer dizer, que não está coadunado com aquilo que a própria Constituição diz a respeito dos nossos legítimos representantes? Então, vendo aí, assim, né, alguns jornalistas colocando algumas coisas de bastidores lá do Congresso,
que um argumento em relação ao atual presidente seria argumentar assim, olha, ele não foi eleito para senador, mas ele teve 58 milhões de votos, então assim, ele estaria respaldado pela essa gigantesca quantidade de voto que ele teve, apesar de não se eleger. Ou seja, é um discurso meio de esperteza, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não concorreu a uma vaga para o Senado, ele concorreu à vaga de presidente, então isso não teria o menor cabimento. E outras questões também que são colocadas, pessoal, sobre essa questão, né, de ser considerado inconstitucional, porque a gente sabe que no Brasil as coisas tendem a ocorrer em forma de cascata. A gente sabe que o Brasil é uma federação, que os estados têm autonomia, mas os estados têm as suas próprias constituições, mas os estados normalmente se baseiam naquilo que está ocorrendo em nível federal. Então, isso poderia abrir um precedente perigosíssimo, porque, muito obviamente, ocorreria de estados quererem aprovar algo parecido para governadores e prefeitos. E aí a gente acabaria tendo também deputados estaduais vitalícios, acabaria tendo, sei lá, de repente vereadores vitalícios, porque a gente sabe que absurdos no Brasil muitas vezes são copiados, né? Então a gente acredita que provavelmente isso não passará, né? A nossa esperança é essa, mas nós temos que ficar de olho e pressionar, né? E falar sobre isso, de tal forma que os parlamentares, sobretudo os senadores, já vejam que haveria uma insatisfação generalizada da população em relação a mais essa esperteza. Então, alguns políticos que defendem essa aberração dizem assim, não, mas tem outros países que têm isso e tal. O número de países que tem senador vitalício é irrisório, né? Assim, eu estava dando uma lida hoje e eu só encontrei basicamente em 2 países, a Itália e o Paraguai. Mas a constituição desses países é diferente da nossa também, né? E além disso, pessoal, né? Assim, com todo respeito a esses 2 países, mas politicamente, sobretudo nos últimos anos, a Itália não é assim lá um grande exemplo de um país onde a política funciona muito bem. Olha lá, né? Elegeram Berlusconi não faz muito tempo, né? Também aí há uma polêmica muito grande sobre a primeira-ministra que elegeram há muito pouco tempo. E o Paraguai, então, com todo respeito ao nosso querido vizinho, mas ao sistema político paraguaio, passa longe de ser exemplo para qualquer um. Então nós temos que copiar os bons exemplos de funcionamento, né, de um sistema de poder, os bons exemplos do funcionamento de um Congresso Nacional, né? Os deputados e senadores deveriam estar debruçados, sim, na questão, né, de acabar com o foro privilegiado, por exemplo, né? Acabar com o mundo de regalias que existe nos 3 poderes, por exemplo, né? Botar em pauta a questão da prisão em segunda instância e tantos outros problemas que nós precisamos nos debruçar no Brasil e não aí tentar criar mais uma questão, né? Ontem nós comemoramos a proclamação da República e eu digo sempre, né, assim, o espírito republicano, ele deveria estar, assim, nas veias de todo homem ou mulher que queira entrar, né, no serviço público, principalmente nos chamados cargos eletivos, porque a gente tem que pensar de forma republicana, né? A gente tem que pensar no país e não pensar em ficar criando mais benefícios, criando mais proteção, criando mais regalias, criando mais aberrações no país, porque nós já estamos fartos de tudo isso, né? E eu sempre digo assim, a população ela está tão desacreditada da política e dos políticos e do nosso sistema de poder, né? A prova disso foi a última eleição aí, a gente vê, né, que 20% da população sequer apareceu para votar, né? Isso mostra essa descrença. Então, assim, nós temos que criar, eu sempre digo na Assembleia Legislativa, que nós políticos não deveríamos perder uma única oportunidade de fazer coisas que aumente a credibilidade nas instituições, na política e em nós mesmos. E muitas vezes fica parecendo
que tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas, quanto nas câmaras de vereadores, parece-me que às vezes não se perde uma única oportunidade de aumentar a ojeriza das pessoas pela política, de aumentar a aversão, a crítica, o desânimo das pessoas pela política. Nós já falamos uma vez aqui em outra live, né? A política ela já é complicada mesmo de se entender e muita gente não tem paciência para entendê-la, né? E acompanhar mais de perto e tal. E quando essas coisas ocorrem, tanto pior, porque isso desestimula ainda mais a população de acompanhar mais de perto, né? E de entender melhor e de participar melhor. Certo? Então essa é a situação, pessoal, assim funciona, né, o nosso Congresso Nacional, essa é a proposta do senador vitalício, esperamos que isso não passe, né, até porque para muitos juristas, né, e muitas pessoas entendidas né, de constitucionalidade especificamente, é uma lei que, apesar de ser uma PEC, ela é sim inconstitucional em função daquilo que a Constituição já diz a respeito, né, de que todo poder emana do povo, que deve exercê-lo direto ou através dos seus representantes, e não podemos criar cargos vitalícios no país. Já chega os benefícios e as regalias vitalícias que têm essas pessoas e outras mais, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui comigo, tá bom? É sempre um prazer estar falando um pouco, né, sobre a questão política e outros assuntos também, porque, assim, hoje as pessoas querem entender tudo com 2 parágrafos, né? Querem entender tudo com um vídeo de 2 minutos, e não é possível que a gente amplie o nosso conhecimento, que amplie o nosso debate, que amplie os nossos horizontes, né? Com videozinhos, com pequenos textos, enfim, tá bom? Muito obrigado, pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, pessoal, obrigado, Débora, valeu, eu que agradeço, valeu, Gabi, obrigado, Jaime, valeu, Jaque, obrigado, tchau, gente, um grande abraço, valeu, Nina, um beijo. Vai ficar gravado sim, tá, pessoal? Vai ficar gravado tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tá bom? Um abraço, boa noite.